Graças a paz, eu fui desafiado pelo Alê a trazer uma palavra, trazer uma mensagem, a falar de Cristo. E como eu não me envergonho do Evangelho, eis-me aqui. A palavra que eu escolhi, que eu creio que foi a direção de Deus, encontra-se em Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. E a palavra de Deus diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. No texto que eu li para vocês, nós encontramos a história de um jovem que conhecia a Deus, que conhecia a palavra de Deus, como o texto diz, um jovem que estava preocupado com a sua salvação, um jovem que era temente a Deus, que reconhecia em Cristo a autoridade dada por Deus, porque foi ele que correu ao encontro de Jesus e se prostrou de joelhos. E era ele que estava preocupado com a sua salvação. Então, ele era um jovem que, desde a adolescência dele, se eu for contextualizar, ele vivia na igreja. Ele cresceu na igreja. Era um jovem que era envolvido com as coisas da igreja, contextualizando para nosso tempo, para nossa época. Mas a grande pergunta é: por que esse jovem que conhecia os mandamentos, isso é uma afirmação do próprio Jesus, por que esse jovem que conhecia os mandamentos, que não somente conhecia, mas também obedecia, por que esse jovem não conseguiu seguir Jesus? E a resposta, ela encontra-se em mais dois textos da Bíblia. Um é Apocalipse capítulo 2, onde a palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Sabe? Embora aquele jovem, assim como a igreja de Éfeso, eles tivessem atitudes de um verdadeiro cristão, embora esse jovem conhecesse a palavra, embora esse jovem, a sua vida inteira, tivesse vivido na igreja, ele não tinha o mais importante. Você sabe o que é mais importante do que conhecer a palavra, do que conhecer os mandamentos, do que estar na igreja? Mais importante que tudo isso é amar a Deus. Mais importante do que tudo isso, mais importante do que aquilo que eu faço ou deixo de fazer para o Senhor, mais importante do que aquilo que eu faço ou deixo de fazer em nome do Senhor, mais importante do que aquilo que eu faço ou deixo de fazer em nome da igreja, é o motivo, é a essência. Você sabe qual é a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é amar a Deus. Se o que eu faço ou deixo de fazer, se o motivo pelo qual eu faço ou deixo de fazer alguma coisa é apenas para obter reconhecimento de homens, se o motivo pelo qual eu faço ou deixo de fazer alguma coisa na igreja é apenas porque eu já me acostumei com isso, então eu ainda não entendi quem é Deus. Então eu ainda não conheci o verdadeiro Deus. Então eu ainda não compreendi o que é o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que regras, é muito mais do que uma conduta, é muito mais do que uma religião. Evangelho é eu fazer ou deixar de fazer alguma coisa por amor a Deus, por amor ao nome dele. Mais importante do que eu conhecer essa palavra é eu amar essa palavra. Mais importante do que eu conhecer a Deus é eu amar a Deus.
Mais importante do que ir para um culto é eu amar aquele lugar, porque ali é a casa de Deus. Tudo isso tem a ver com a essência. Você sabe também por que esse jovem não conseguiu seguir Jesus? Porque o texto diz que ele tinha muitas riquezas, mas a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O problema desse jovem não era que ele era rico, não era o fato dele ser rico em si. O problema desse jovem é que o tesouro dele era material. Se o meu tesouro for material, se o meu tesouro for qualquer outra coisa que não seja Deus, que não seja sua palavra, então junto com o meu tesouro eu vou perecer. Porque todas as coisas passam, todas as coisas acabam, mas o Senhor permanece para sempre, e a sua palavra permanece para sempre. E o Deus que nós cremos permanece para sempre, e Ele é inabalável na sua essência. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, o problema desse jovem, o grande problema desse jovem, é que ele foi incapaz de fazer do Senhor o seu tesouro. Assim como esse jovem, existem muitos de nós, jovens, homens de vários anos, mulheres de vários anos dentro da casa de Deus, que já perderam essa essência, que já perderam o essencial, o mais importante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui gravando esse vídeo, não sou pregador, não sou evangelista, não sou pastor, longe disso. Mas tem uma coisa que eu aprendi com o Senhor em 4 anos e alguma coisa de evangelho. Deus é muito mais do que regras. Ame o Evangelho, ame essa palavra, vale a pena. Se você estiver vendo esse vídeo, é um vídeo bem amador, feito por uma câmera bem ruim. Mas se você estiver vendo esse vídeo, que no nome do Senhor Jesus Cristo, que você comece a repensar a sua vida, comece a pensar o que você tem colocado como prioridade, qual tem sido o seu tesouro. Será que você está na igreja e você só está indo aos cultos porque já se acostumou com isso? Será que você só está seguindo mais uma programação? Será que você já se habituou a uma religião? Não se acostume com uma religião, mas viva a verdadeira religião. A palavra de Deus diz em Tiago 1,27 que a verdadeira religião, que a religião pura e imaculada para Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas adversidades e guardar-se da corrupção do mundo. Religião é mais do que um nome que dão para você. Religião é mais do que a verdadeira religião é mais do que um nome que dão para nós, é mais do que um lugar que eu frequento. A verdadeira religião é amar o Senhor e praticar as boas obras para as quais o Senhor me chamou pelo motivo certo. E o motivo certo é agradar a Deus. Então nessa hora, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja o seu verdadeiro tesouro, que a palavra de Deus seja o seu verdadeiro tesouro, que você não seja como esse jovem, que no final da sua caminhada foi incapaz de continuar com o Senhor, com Cristo, mas que em nome de Jesus, eu e você, sejamos capazes de perseverar até o fim com o Senhor Jesus. Você jovem, que está me assistindo agora, que está vendo esse vídeo, sei lá, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, porque Ele tem para a sua vida uma alegria que não acaba no dia seguinte, que não depende de um lugar, de pessoas, não, depende apenas dele. Ser fiel a Deus, obedecer a sua palavra, vale a pena, e essa alegria é eterna, e ninguém pode tirar ela de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.